Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Oscar, na Oscar Cursos, nossa programação do 3 em 30, 3 meses de estudos intensificados através de resolução de questões em apenas 30 dias, tá certo? Nós sabemos já que você, além do nosso curso, você está estudando regularmente, fazendo leitura do texto da lei, e isso tudo é muito importante. Então, tente absorver o máximo possível da linha de raciocínio, não somente da resolução de questões, mas também das justificativas, ok? Sem perda de tempo, vamos para o nosso material. Vou acompanhar aqui com vocês. Hoje nós trabalharemos processo penal, direito processual penal, questões comentadas, e vamos para a primeira. Essa questão que eu separei fala sobre as provas, prova pericial, exame de corpo de delito, interrogatório, tá certo? Essa questão foi exigida no 29º Exame de Ordem Unificado. Vamos lá. Tomás e Sérgio foram denunciados como incursos nas sanções penais do crime do artigo 217-A do Código Penal, que trata a respeito do estupro de vulnerável. Narrando a acusação que, no delito, teria ocorrido ato libidinoso diverso da conjunção carnal, já que os denunciados teriam passado as mãos nos seios da criança e que teria sido praticado em concurso de agentes. Durante a instrução, foi acostado ao procedimento laudo elaborado por um perito psicológico oficial, responsável pela avaliação da criança apontada como vítima, concluindo que o crime teria, de fato, ocorrido. As partes tiveram acesso posterior ao conteúdo do laudo, apesar de intimadas da realização da perícia anteriormente, ou seja, eles foram intimados, mas somente depois tomaram ciência do resultado do laudo do perito psicológico. O magistrado responsável pelo julgamento do caso, avaliando a notícia concreta de que Tomás e Sérgio, durante o deslocamento para a audiência de instrução e julgamento, teria um plano de fuga, o que envolveria diversos comparsas armados, determinou que o interrogatório fosse realizado por videoconferência. Isso é até estranho, porque hoje em dia é praticamente a regra, né? Porque isso é muito recente por conta da pandemia, mas vamos lá. No momento do ato, os denunciados foram ouvidos separadamente um do outro pelos magistrados, ambos acompanhados por defesa técnica, no estabelecimento penitenciário e em sala de audiência durante todo o ato processual. Insatisfeitos com a atuação dos patronos e acreditando na existência de ilegalidades no procedimento, Tomás e Sérgio contrataram José para assistência técnica. Considerando apenas as informações narradas, José deverá esclarecer que: letra A. O interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente, tendo em vista que o acusado tem direito de conhecer todas as provas que o prejudicarem. Letra B. Não poderia ter sido realizado interrogatório por videoconferência, mas tão somente oitiva das testemunhas na ausência dos acusados, diante do direito de presença do réu e ausência de previsão legal do motivo mencionado pelo magistrado. C. O lado acostado ao procedimento foi válido em relação à sua elaboração, mas o juiz não ficará adstrito aos termos dele, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. E letra D. O laudo deverá ser desentranhado dos autos, tendo em vista que elaborado apenas por um perito oficial, sendo certo que a lei exige que sejam dois profissionais, que seja oportunizada às partes a apresentação de quesitos complementares. Veja, vamos voltar às questões. Letra A. O interrogatório dos réus não poderia ter sido realizado separadamente? Já para por aí. Pode e até deve, por uma questão de não influenciar nos depoimentos. Os réus, ao serem ouvidos por último no procedimento ordinário, já têm a ideia de que eles tenham acesso aos depoimentos que forem prestados, tanto da acusação quanto da defesa, posteriormente para prestar seu
seus esclarecimentos, seus depoimentos, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele tenha que ter acesso ao CORREL, para que possam ali eventualmente combinar os depoimentos, enfim. Não é motivo de nulidade. Não é a letra A. Letra B. Não poderia ter sido realizado o interrogatório por videoconferência, mas só a oitiva das testemunhas na ausência dos acusados, diante do direito de presença do réu e ausência de previsão legal do motivo mencionado pelo magistrado. Como eu disse, hoje é normal as audiências por videoconferência, tá certo? Mas isso não fere nenhum princípio constitucional, até porque o enunciado foi muito claro de que eles estavam assistidos por defesa técnica, ou seja, tinham advogados, durante todo o tempo permaneceu junto dos réus, lá no presídio, ou seja, se foi acompanhado pessoalmente por defesa técnica, o enunciado deixou isso bem claro para você não confundir. Então, não é o caso, não gera nulidade, tá certo? Não fere, inclusive, né, o princípio da identidade física do juiz, porque, apesar de não ser identidade física, nós já até discutimos isso em alguns vídeos nossos, se vocês tiverem curiosidade de visitarem nosso canal, os vídeos anteriores, eu tenho vídeos falando a respeito da identidade física do juiz versus a videoconferência, que hoje é praticamente a regra, não é? Veja, o juiz, apesar de ser na videoconferência, ele tem acesso às provas, mesmo sendo de forma virtual, né? Então, se ele for o mesmo a prolatar a sentença, tudo bem, tudo certo, né? Ele realizou as perguntas, ele acompanhou a oitiva, enfim, não tem problema nenhum. Letra C. O laudo acostado ao procedimento foi válido em relação à sua elaboração. Ok, até porque o enunciado não traz nada diferente disso. Mas o juiz não ficará adstrito aos termos dele, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. É isso. É isso porque a Constituição Federal traz ali a exigência de que as decisões sejam fundamentadas. Mas o Brasil, o nosso ordenamento jurídico, adotou o princípio do livre convencimento motivado. O juiz tem que falar a motivação dele, mas ele vai valorar uma prova ou outra de acordo com o seu convencimento, certo? Existe aquela questão de achar que o laudo está acima de todas as demais provas, mas não é verdade, certo? Então, de fato, o advogado tem que dizer que apesar do laudo ter sido feito de forma legal e tudo mais, o juiz não é obrigado a aceitar o laudo psicológico, falando que a criança teria falado a verdade, se outros elementos, por exemplo, testemunhas, documentos, fotos, enfim, uma infinidade de produção de provas pela defesa, provassem ao contrário. Um tema bem digesto, eu reconheço, né? 13 para 14 anos advogando, e eu sei que quando traz a questão de crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual e principalmente envolvendo crianças, é muito indigesto você poder pensar, mas de fato é o que nós estamos aqui nos preparando para sermos advogados, então você vai ter que enfrentar, mesmo que seja somente no exame da OAB, essas questões, tá certo? Então, de fato, o juiz não está preso ao laudo. Ele pode, por exemplo, se convencer de outras provas. Beleza? Letra D, por desencargo de consciência, o laudo deverá ser desentranhado dos autos, sendo visto que elaborado apenas por um perito oficial. Nós já vimos no CPP que você, se você tem feito a leitura da lei seca, você sabe que na ausência de dois peritos oficiais, pode ser um oficial e outro louvado, e aí outra pessoa pode estar substituindo, por exemplo, um investigador, ou um escrivão, ou qualquer outro funcionário ali da serventia, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, imputando-lhe a prática de um crime de estelionato. Na cota da denúncia, o promotor de justiça solicitou a realização de exame grafotécnico para comparar as assinaturas constantes da documentação falsa, utilizada como instrumento da prática do estelionato, com as de Mateus. Após ser citado, Mateus procura seu advogado e esclarece, em sigilo, que realmente foi o autor do crime de estelionato. Considerando as informações narradas, sob o ponto de vista técnico,
O advogado deverá esclarecer que Mateus, 2 pontos. Bom, primeiro que traz algo aqui que pode parecer que não acontece, mas infelizmente é o que mais acontece, que o advogado passe vergonha com o cliente que depois de muito tempo acaba falando a verdade, né? Por quê? Porque se o cliente falasse a verdade desde o início, a defesa poderia ser melhor preparada. Mas enfim, só para você se preparar isso que é o que lhe aguarda. Vamos lá. Letra A. Deverá realizar o exame grafotécnico segundo as determinações que lhe forem realizadas, já que prevalece no processo penal o princípio da verdade real. Não, não é essa, porque já fala que ele deverá realizar o exame grafotécnico. Então, partindo da premissa, e vamos acabar até respondendo a questão antecipadamente, ele não pode ser compungido, ele não pode ser constrangido, obrigado a produzir uma prova contra ele. Letra B. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico. Até aqui tá beleza. Até o momento do seu interrogatório. Não, não é isso. Ele pode se recusar em qualquer tempo. Letra C. Deverá realizar o exame grafotécnico, tendo em vista que, no recebimento da denúncia, prevalece o princípio do indúbio pro societá. Claro que não, né? O princípio é indúbio pro réu. Na dúvida, favoreça o réu. O princípio do favor rei, né? Lembrando que o princípio indúbio pro societá, ele prevalece nos procedimentos dos crimes dolosos contra a vida, de competência do tribunal do júri, na sentença de pronúncia. Então, na sentença de pronúncia, quando o juiz decide se submeterá o réu ou não ao plenário do júri, para ser julgado pelos jurados, pelo juiz leigo, então o juiz, pelo sim, pelo não, na dúvida, ele manda a júri. Ele submete ao júri para que o júri decida. Entenderam? É isso. No restante, prevalece o princípio indúbio pro societá. É um crime de estelionato. Tá certo? Desculpe. Prevalece o princípio indúbio pro réu. É em favor do acusado. Me perdoem. Tá certo? Então, nesse caso, ele não vai ser obrigado. E letra D, que é a correta, poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo. E essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia. É essa. Ninguém será obrigado a produzir provas contra si, tá certo? Ele não é obrigado a produzir provas que o prejudiquem. E isso não pode ser uma presunção contra ele. Assim como o silêncio, né? Ele fazer uso do direito constitucional de ficar em silêncio, quando ele teria o direito, ele teria a oportunidade de falar perante o juiz, ou mesmo perante a autoridade policial, não pode ser presumido como confissão ficta. Não é uma confissão. Certo? O direito garantido na Constituição Federal. Então a letra D está correta. Poderá se recusar a realizar o exame grafotécnico durante todo o processo. E essa omissão não pode ser interpretada como confissão dos fatos narrados na denúncia. É essa correta, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, gostado, relembrado vários conceitos, tá certo? Até a próxima aula, aguardamos vocês. E quero convidá-los novamente a se inscrever, caso você não seja inscrito, no nosso canal do YouTube, Oscar Cursos, que você dê o seu like, o seu joinha para eu saber, para que nós possamos saber que vocês estão gostando dos vídeos, tá certo? E ative o sininho, as notificações para você receber os vídeos novos. Quero compartilhar algo bem legal com vocês hoje, que encheu o nosso coração de alegria, porque nós temos trabalhado de uma forma muito árdua, pesada, para fazer o melhor para vocês que estão nos prestigiando. Hoje nós verificamos que nós tivemos em 21 dias mais de 21 mil visualizações, mais de 1.000 pessoas por dia visitando o nosso YouTube. Mas o número de inscritos ainda não chegou a 1.000. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, nos fortaleça. Fortaleça o nosso canal, dá uma força, vai lá, se inscreve, convida os amigos, compartilha com os amigos. Nós temos tido recursos, retornos excelentes das pessoas de todos os cantos do país. Então, graças a você e graças às pessoas que estão
nos assistindo, nós temos tido esse resultado fantástico. Espero que vocês tenham esse retorno também com aprovação e eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus e até mais.